Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Crônicas, capítulo 8. Salomão edifica cidades. E sucedeu que ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalat e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Salomão faz tributários os heteus. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para sua obra, mas eram homens de guerra, chefes de capitães e capitães dos seus carros e seus cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. As ofertas de Salomão. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados, nas luas novas e solenidades, 3 vezes ao ano, nas festas dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das cabanas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os ministérios, como também a dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tinha assim mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde os dias da fundação da casa do Senhor, até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar na terra de Edom, e enviou-lhe Hirão, por meio dos seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Segundo a Crônicas, capítulo 9, a rainha de Sabá vem ver Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão em questões difíceis, com grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, e foi a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou fora de si. Então disse ao rei:
era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurado estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no seu rosto, no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel. Era, então, para restabelecê-lo perpetuamente, por isso te constituiu o Senhor rei sobre eles e para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais as rainhas de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeiras de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra ela e os seus servos. As riquezas e a magnificência de Salomão. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro. Afora o que os negociantes, mercadores traziam, também todos os reis de Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e também prata. Também fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque, no Líbano. E fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono e encostos de ambos ao lado do lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali, de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Porém, também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Hirão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos e traziam ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração, e cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Os demais atos de Salomão,
tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo a Crônicas, capítulo 10, a revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, qual estava então no Egito para fugir da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E então ele disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estavam presentes diante de Salomão, seu pai, enquanto ele viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo e falar palavras boas todos os dias, eles serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele e disse: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram dizendo: Assim dirás a esse povo que te falou dizendo: Teu pai agravou nosso jugo, tu porém alivia-nos, assim falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Que meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao 3º dia, a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra que falara pelo ministério de Aías, o silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Segundo a Crônicas, capítulo 11, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e em Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor:
Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim provém isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão e a Gate, e a Maressa, a Zife, a Doraim, a Laques e a Azeca, e a Zorá, a Aijalon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes, e fortificou essas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram a ele de todos os termos, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram para fora que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois destes, também de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e a Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.